Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Vamos lá, mais um vídeo desse canal aí. Hoje especificamente eu vou aproveitar a oportunidade que eu tô lendo uma coisa nova, já comentei aqui no canal. Tô lendo essa belezinha aqui, ó. Princípios de autonomia biológica, Principles of Biological Autonomy, do Francisco Varela, um livro de 79. Tem a minha idade esse livro. É um barato. Vou falar um pouco, na verdade, do Varela de maneira geral, que eu tô lendo o livro ainda, né? Tinha lido os capítulos dele espalhados já, que tinha uns PDFs aí. Como se chama? Alguém teve a dignidade de colocar os PDFs de alguns capítulos desse livro porque ele estava esgotado, né? Então eu tinha lido um pedacinho. Mas é isso. Vou falar dele, beleza? Chegou por aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design da UFES. Eu sou designer, sou doutor em psicologia. Esse canal aqui, essa história, eu boto essa câmera aqui no carro, boto pra gravar, não edito, não faço pós-produção. Faço esse bate-papo no trajeto de casa para a universidade. 2 décadas nessa correria aí. O tempo do trajeto é o tempo da conversa. Já estamos chegando nos 50 vídeos daqui a pouco, né? Falta um pouquinho, mas estamos chegando lá. Inacreditável como é que eu tô tendo a capacidade de manter esse hábito. Mas é moleza, né? Eu boto pra gravar aqui, não incomoda, não faz nada. E tá sendo um registro interessante pra mim, pelo menos. E as conversas que está proporcionando com as pessoas também ajuda bastante. São quase 10 horas da manhã. Ontem eu tive um dia inteiro de coisas de reunião e tal, então eu fui um pouco mais tarde para a UFES, porque hoje eu não dou aula, não tenho nada, eu tenho só fazer coisas administrativas e relativas a projeto, preparação de aula, achando que ia pegar pouco trânsito, mas aqui o negócio tá agarrado. Vitória tá um espetáculo. Não tanto de temperatura hoje, 26 graus, é sinal que vai ser um dia quente, tá bem mormação assim, mas tem sinal da frente fria chegando aqui no Espírito Santo, eles anunciaram aí. E frente fria aqui pra gente é 19 graus, né? Eles estão dizendo que vai dar 14. Vai morrer gente, cara. Que o Espírito Santo não tem condição disso, não. As pessoas não têm preparo pra poder enfrentar 14 graus de nada, né? Mas vamos lá. Tá bem agarrado o trânsito. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo ou pare no meio do caminho. De qualquer maneira, o sol tá aqui, ó. Então tô roubando uma sombra dos caminhões, dos ônibus aqui pra precisar um pouco de conforto, porque o sol tá bem castigando. Então o protetor solar voltou a ser um item obrigatório nessa cidade. Em pleno inverno, né? Vamos lá. Vou falar rapidinho de quem é o Varela, quem foi o Varela, né? Ele já faleceu. Ele também não é impossível falar dele sem falar do Humberto Maturana. Não é muito fácil falar dos dois sem falar do James Gibson. Mas eu vou tentar manter a conversa no Varela, porque ele tem uma vida própria, assim, né? Ele não é um cara necessariamente explicável na interação que ele teve com os outros, assim, ele começa como um discípulo do Maturana, um pupilo, e depois ele desenvolve um trabalho próprio que é incrível, né? Também vale a pena falar um pouco do Ivan Thompson, que é um parceiro dele, mas que era um jovem, né? Conheceu o Varela ainda adolescente, pelas relações que o Varela tinha com o pai do Ivan Thompson, que é o William Irving, que é um cara importante para várias coisas em relação a essa área mais de pensar ciências cognitivas, a filosofia, uma ecosofia, né? Um pensamento planetário. Tem um monte de iniciativas ligadas a Lindisfarne, que é meio que uma residência, um coletivo, uma comunidade que recebia pesquisadores. É uma coisa que meio que desapareceu em muitas áreas, mas em algumas ainda tem, né? De você ser residente durante um período, com uma bolsa de alguém para você ficar estudando. Esse livro do Varela, inclusive, ele foi escrito em certa medida com uma bolsa de estudos que ele conseguiu. Nossa, agora eu vou pegar um sol aqui, gente, vamos desculpar, vai ficar horrível a imagem, mas vamos assim mesmo. Eu tentei não pegar o trânsito lá, já estava ruim, aqui também está ruim, então eu vou ficar um tempão com o sol na cara, mas talvez está aqui em cima, mais ou menos. Talvez não fique tão ruim assim. Vamos lá, o Varela, assim, pra trás, né? O Maturana, eu não fiz um vídeo só sobre o Maturana, apesar dele merecer. E é um cara que geralmente quando eu começo a falar a teoria da cognição de Santiago, né? Que vai ter vários desdobramentos aí, entre eles o nativismo.
que é mais especificamente a proposta do Varela, mas você vai ter a ideia da biologia do conhecer, né? Que vai estar ligada às noções de autopoiese, que também surge do trabalho dos dois. Um conceito, assim, o da autopoiese especificamente, não a teoria, ainda não estou chegando à teoria, falando do conceito, que ele surge de um trabalho que o Maturana começa a fazer. E a história do Maturana é um barato, e tem um monte de vídeos também contando um pouco a vida dele no YouTube. Ele faleceu recentemente, ele faleceu depois do Varela. O Varela morreu muito novo, assim, muito precoce. Ele está entre aqueles dos grandes nomes para mim da ciência que foram embora cedo, né? Como o Vygotsky, como o Kurt Lewin, como o Frank Ramsey, como Vygotsky, Levin, Frank Ramsey. Tem um estatístico francês, sempre esqueço o nome, que morreu num duelo de pistolas, uma coisa absolutamente tonta assim, que é muito curiosa, né? Mas enfim, essa galera tem uma matemática iraniana também que era muito, muito interessante. O trabalho dela também faleceu cedo, também acho que por um câncer. O Varela teve câncer, né? Enfim, o Maturana teve uma vida muito, me lembra um pouco Piaget, muito longeva a vida, muito ativa até o último momento assim da vida. E o Maturana é um cara que foi fazer doutorado nos Estados Unidos com o McCulloch e o Levitt. Eles têm até um artigo muito famoso, né? Sobre a visão da RAM e o que isso nos ajuda a pensar sobre o mundo da RAM e a cognição, né? Tem um experimento maravilhoso que eles giram o olho assim, para fazer o sistema visual da RAM para ficar ao contrário e começa a perceber que ela não é uma lente de câmera, né? Então quando você vira ao contrário, a RAM dispara a língua para poder buscar o inseto na posição oposta onde ele está, porque enfim o organismo se reconfigura em função dessa rotação, né, da visão. Enfim, é um trabalho muito interessante. Mas o que o Maturana começa a se perguntar muito cedo, quando ele era estudante no Chile. O Maturana e o Varela são chilenos, né? Isso aí é metade do século XX, mais ou menos. Ele fez uma pergunta muito, muito simples para os biólogos, que parece que é uma bobeira, assim, que tá dada e para ele não tava, que é o que é a vida, assim, sabe? E aí o trabalho do Maturana vai muito nessa direção depois, tentando explicar, né, conceber uma teoria que explique a vida e que não recorra às explicações tradicionais de que, sei lá, tudo que é vivo nasce, cresce, reproduz e morre, ou uma perspectiva mais mecanicista ou mais evolucionista, né? Ele achava que essas explicações não davam conta do problema e vai tentar construir ao longo da vida explicações um pouco diferentes, que tem a cognição no centro, assim, é muito interessante, né? Que todo fazer é um conhecer, todo conhecer é um fazer e tal, e que estar vivo é assim, o que o organismo vivo faz por estar vivo e a conhecer, assim, é uma coisa, isso que é biologia do conhecimento. E aí ele faz o doutorado dele, volta, e aí o Varela já era também um estudante, né, dessa área meio da saúde, que é ampla, né? Uma coisa meio da biologia, mas da neurociência depois vai dar também. É difícil de precisar um pouco. Os caras eram muito competentes em uma série de áreas, difícil de falar o que o cara era exatamente, né? Mas no final da vida do Varela se definia como cientista cognitivo, então você tira daí a história, né? Do como ele se entendia. O Maturana geralmente se apresentava como biólogo, mas enfim. E aí nós temos um fenômeno de interação dos dois, né? Ali já no começo dos anos 70, década de 1970. E o que nós temos nos anos 70 no Chile é um golpe de Estado, né? Os militares dão um golpe, assassinam o Salvador Allende e muitos pesquisadores têm que fugir do Chile, porque é uma perseguição forte nas universidades, né? Um regime muito duro, muito violento, muito autoritário. E ele se refugia em alguns países e tal, vai pulando de lugar em lugar, até que ele chega aos Estados Unidos, de fato, e consegue uma bolsa para ficar por lá e tal, de estudos. E tem um pedaço desse livro que ele escreve em outros países, quando estava a caminho, né, buscando refúgio em outros lugares. Se eu não me engano, tem uma parte que é Costa Rica, posso estar enganado, tá? Que eu li tem, enfim, para situar um pouco. Nesse livro ele tem
Ele foi escrito em 79 e essa reedição tenta corrigir alguns problemas de ortografia, né, de digitação mesmo. Mas os dois editores, o Ivan Thompson, que trabalhou com Varela, e o Ezequiel de Paulo, que é um cara muito interessante, né, que é meio da área de informática, mas também foi para essa, né, da computação, veio trabalhar com essas teorias, fazem uma série de notas de laterais na página do livro, largam assim a página para você ter as notinhas na lateral, que o Varela usava muito também no livro original, mas eles colocaram mais, que dá um pouco de contexto, tem um prefácio novo, contando um pouco do contexto de produção do livro. Os anos 70 são muito fortes para o Varela, ele produz muito, trabalhos muito importantes, que vão ser como se fossem as sementes do trabalho dele na década de 80 e 90, né? Que é quando se consolida o pensamento do Varela em direção à enação, né? Que é essa ideia do nativismo. O que a gente vê assim nesses anos 70, você tem várias frentes. Uma primeira que eu acho que é a que me interessa mais, e é por isso que eu fui atrás desse livro para ler, é a dimensão mais de formalização matemática das coisas, e eu vou dizer por quê. Inclusive tem uma live no YouTube que eu vou colocar aqui, que o Ivan Thompson, o Varela, o Ezequiel de Paulo e a Amy Cohen Varela falam sobre esse livro, faz uma live, tem as pessoas fazem perguntas, é muito interessante a apresentação que eles fazem ali, a discussão. Era só um caminhão quebrado, então agora soltou o trânsito ali. Vou colocar nos links, vocês puderem ver um pouco a discussão do contexto e tal. Que é um livro que ele meio que amarra uma primeira fase do trabalho do Varela e abre as portas para o segundo. Tem muitas ideias importantes do Varela, estão nos artigos e nas questões que ele produz nos anos 70, e o livro não é a reprodução dos artigos, ele desenvolve mais algumas ideias e tal. Tem uma dimensão matemática, em alguns trabalhos estão no meio do livro, que eu já tinha lido alguns deles inclusive, mas agora eu leio com calma, né? Porque quando eu leio no papel eu leio com muito mais calma. É um negócio que eu leio na tela meio preguiçoso, assim, eu não gosto de ler na tela, então eu leio com um pouco de má vontade. Só quando não tem jeito mesmo. E aí eu prefiro ler no papel, que eu boto meus marcadorzinhos bonitinhos, porque eu não risco o livro. Quem risca livro é herege, eu não risco o livro. E aí eu boto os adesivinhos ali, faço minhas anotações depois num outro lugar e tal. Então tem isso, é mais confortável para ler. E aí, o lance é o seguinte, nessa década também ele se aproxima do budismo, assim. A Lindisfarne era uma coisa que recebia um monte de gente, diversas tradições, né, filosóficas e tal. Então o Varela também se aproxima, ele começa a se aproximar, inclusive, da prática de yoga, meditação e tal, e ele começa a descobrir essas questões. Isso começa a aparecer no trabalho dele. Tem um trabalho muito importante dessa época que chama Not One, Not Two, que vai entrar numa parada que vai dar depois nesses princípios mais filosóficos no nativismo, que um dos princípios é o groundlessness, que é muito importante para eles, mas não só. Que hoje a gente vive num mundo que fala muito de mindfulness, essas coisas, mas essa galera tá falando para eles de uma outra tradição, né? E também tem, que é a primeira vez que eu conheci alguma coisa relativa a esse livro, é um trabalho dele sobre o bitório. O bitório é um negócio que vai aparecer tanto no A Mente Corpórea, ou A Mente Encarnada, ou A Mente Incorporada, tem várias tentativas de tradução, né? A minha edição é português, de Portugal, do livro que eu tenho, em inglês é The Embodied Mind, né? E a minha em português de Portugal é A Mente Corpórea, eu acho ótimo, porque materializa a coisa do corpo. O encarnado em português tem uma coisa mais espiritualizada associada à ideia de encarnado, né? Então eu acho mais confuso, prefiro o corpórea, mas enfim. A gente fala corporificada também, que é um pouco do meio do caminho, né? E aí, nesse livro, e depois no Mind in Life, do Evan Thompson, ele aborda essa coisa do bitório. O que é o bitório? Quando você propõe a ideia da autopoiesia, as pessoas são meio que desconfiadas, assim. O que é a autopoiesia? É uma ideia central para o Maturana, para o Varela, eles escreveram juntos do trabalho que tem isso, que chama de Máquinas de Seres Vivos, que depois você vai ter edições diferentes, tem um que chama Autopoiesia Cognition em inglês e tal. Esse trabalho é mais ou menos o seguinte, ele propõe, para tentar explicar a história do que é a vida, ele pega uma entidade muito simples, que é uma célula, né? Muito simples, talvez uma abstração muito feliz, porque você consegue explicar várias coisas naquela escala ali, que depois vão sendo de maneira aninhada, explicando o resto do funcionamento do organismo como um todo, ou para organismos, forma de vida muito simples, né, unicelulares e tal, que é a ideia do seguinte: são sistemas
né? O que é autopoiesis, né? São classes de organismos ou de sistemas que o que eles fazem é a produção de si mesmos, assim. Tem uma recursão ali. É como se o conjunto de relações entre os elementos que constituem esse sistema, a finalidade deles é a produção daquelas relações de novo. Então é como se a razão de existir do sistema fosse a sua própria manutenção. E esse conjunto de relações dá identidade a esse sistema. Então, uma célula é essa coisa que tem a membrana, né, que demarca uma distinção em relação ao entorno, que tem lá, sei lá, a corrente sanguínea está nas células, você tem uma distinção ali enquanto unidade. Só que o que a célula faz? Os processos da célula, entre todas as coisas que ela faz, uma delas é manter essa membrana ali. São os processos que vão gerar essa membrana. E aí as demais atividades internas das células estão diretamente relacionadas à manutenção da integridade dessa célula. E quando esses processos cessam, a célula se desintegra. Então, o funcionamento da célula, a forma como ela se mantém, tem relação com a constituição dela enquanto unidade. Uma distinção, figura fundo mesmo, um princípio bem... A gente já discute isso com os gestaltistas e tal. Mas tem uma história ali que tem a ver com o trabalho do Spencer Brown, que é um trabalho super difícil de ler. Eu tenho o livro, já li ele várias vezes, assim, de passagem, estudei um capítulo primeiro com mais calma. Cada vez que você lê o livro, ele te dá um bug novo na cabeça. É um trabalho muito complexo, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque ele faz uma álgebra das distinções, assim. Enfim, temos para próximos vídeos. Mas na prática, o que a teoria da autopoiesis vai tentar estabelecer é essa explicação, né, essa descrição, né, desses sistemas, essas classes de sistemas, que a atividade própria dessas classes de sistemas está relacionada à manutenção do próprio sistema. A sua integridade depende daquilo que ele faz e é. E não tem muita distinção entre o que ele faz e o que ele é, né? E aí, a autopoiesis vai ser um petardo, assim, né? Vai perturbar as explicações mais mecanicistas ou mais evolucionárias ou mais baseadas nas ideias mais comuns, né? De tipo os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Não é isso que está em jogo, né? Eles vão inclusive trabalhar as várias seções dessa situação, e de um certo momento você começa a pensar que você pode explicar tudo, inclusive, sei lá, galáxias, planetas, sociedades e tal, pela ideia da autopoiesis. Isso vai aparecer com algumas tentativas aí que são de pesquisadores mais das humanidades. Eu vou falar sobre isso, que é um problema. E existe uma generalização da ideia de autopoiesis para a ideia de autonomia. Aí essa sim é um pouco mais flexível, né? E a autonomia, o que é? Um sistema, uma classe de sistemas que são capazes de estabelecer as próprias regras do seu funcionamento e dessa forma vivem por essas regras, né? Autonomia, né? Então essa ideia do nomos, das regras que são próprias do sistema e que são definidas pelo sistema, tem a ver com essa história, né? Quer dizer, uma célula, ela opera pelas próprias regras, não há determinações de fora dessa célula sobre como ela deve funcionar. O que acontece são perturbações, né? E essas perturbações, elas são absorvidas pela célula segundo as suas próprias regras também. Então, coisas que a célula não está preparada para reagir, ela não reage, ela não responde, né? Ela estabelece uma troca com o seu entorno a partir da sua própria lógica de funcionamento. Então, a ideia é interessantíssima. Você pode pensar, realmente tentar transpor isso para grupos, né, para sociedades, mas eles são uma teoria de variação bem específicos disso, não é por aí. E se você consegue explicar, por exemplo, uma galáxia pela autopoiese, é uma questão empírica. Você então que propõe uma descrição das redes de relações entre os outros componentes, que essas redes são capazes de explicar como, né, que uma galáxia, um grupo, sei lá, uma sociedade se autoproduz, né, segundo esse conjunto de regras ali. A ideia de autonomia é um pouco mais interessante, mas é bom falar que a autonomia, nesse caso aqui, não tem relação com os conceitos mais ligados à autonomia no sentido político, né? Tá ali, tem uma dimensão ética no trabalho do Varela também que vai aparecer, né? Mas está muito mais próximo da ideia da autonomia ligada ao Piaget, assim, tá? Inclusive o Piaget é um cara muito importante pro Varela. Então a autopoiese e a autonomia são dois conceitos importantíssimos para esse trabalho, né?
E nesse livro aqui, ele faz uma tentativa de formalização da autopoiese por meio de simulações. O que ele vai fazer então? Ele simplesmente vai lá e tenta construir modelos como se fosse modelagem baseada em agentes, né? Que ele tem uma história que você vai fazer como se fosse uma simulação de um ambiente que é normal, e que você vai fazer assim, você vai conseguir de alguma maneira, como é que eu vou dizer, você vai simular com computadores a dinâmica própria desses bitórios que eles chamam, que são entidades muito simples, que tem uma lógica binária, com regras também muito simples de operação, e que você consegue, são autômatos celulares, né? Essa que é a ideia. Você vai observar aquela proposta teórica, né, de uma abstração absurda, né, numa situação concreta, para você tentar meio que sustentar o argumento de que faz sentido você explicar classes e sistemas em termos da autopoiese, certo? Então, tem essa parte matemática no livro, mas não é exatamente isso que a gente vai ter como objetivo único, mas esse é o capítulo do livro primeiro, né? Dessas simulações que ele faz. Eu já falei um pouco de modelagem baseada em agentes aqui nesse canal, e é muito nessa linha assim. O trabalho do Varela nesse momento também é um dos precursores da vida artificial, né, que é uma área toda da inteligência artificial misturada com modelagem computacional e simulação, que vai experimentar formas artificiais de vida e pensar essas regras muito simples, que podem governar sistemas que têm comportamento emergente complexo. Então isso vai aparecer também. E por conta desse trabalho do Bitório, eu fui ficando interessado com essa dimensão mais matemática do Varela, que eu não conhecia, assim. E aí, assim, isso é dos anos 79, né? Então tem esses trabalhos todos, tem os trabalhos que vai discutir um pouco essa dimensão mais filosófica do problema, vai trabalhar com uma noção também aí de epistemologia participativa, né? Que vai dar na ideia de sense making lá na frente da enação. Mas aí nos anos 80, esse texto do Varela e do Maturana aqui, né, que é o de Máquina de Seres Vivos em espanhol, circula em inglês, faz um sucesso danado, foi muito discutido. Aí tem uma cátedra da Unesco que convida os dois a darem uma palestra em Santiago, e esse texto vai dar origem ao livro A Árvore do Conhecimento, que é muito legal também, que é uma baita de uma introdução em português, existe, né, o livro, para quem conhece o trabalho dos dois. A editora Palas Atenas comercializa esse livro no Brasil até hoje, né, que é um livro do encontro dos dois. Nesse momento o Varela já estava se deslocando para outras coisas, né, mas esse momento dos dois é muito interessante. Tem vídeos, inclusive, do Varela um pouco depois dessa época no YouTube, falando sobre o trabalho dele, então quem quiser conhecer também é legal. E na sequência, depois, em 91, 92, sai a Mente Corporificada, que já é a Mente Corpórea, né, que é o texto do Varela com o Ivan Thompson e a Eleanor Roche, que é uma baita do cientista cognitiva também, que trabalha mais essas questões da linguagem, sobre categorias, é o trabalho dela, né, como a gente trabalha com categorias. E você vai ter depois, em 2002, se eu não me engano, ele falece. Então teve até um evento, acho que é 2001, 91, 2001, porque teve um evento em 2021, durante a pandemia, que marcou os 10 anos de falecimento do Varela, os 20 anos de falecimento do Varela e os 30 anos de publicação do Mente Corpórea. Então tem essa dinâmica aí. O Mente Corpórea é um livro que é muito interessante, porque ele alterna capítulos, né? Ele tem capítulo de ciência cognitiva e um capítulo de introdução ao pensamento budista, assim, da filosofia budista, e como essas coisas estariam entrelaçadas com as ciências cognitivas. É muito, muito interessante, é meio fora da curva, assim, não é um livro muito fácil de ler, mas é uma das melhores introduções que eu tenho em inteligência artificial para sugerir as pessoas que tentam vir da psicologia. Tem uma versão reduzida dele que chama Conhecer, editada pelo Instituto Piaget de Portugal, que eu acho que é a melhor introdução à inteligência artificial séria que a gente pode oferecer a uma pessoa que acha que a IA surgiu agora. Então ele pega desde a IA simbólica, define as perguntas, né, recupera, na verdade, as perguntas mais importantes das abordagens da IA,
desde a IA simbólica, ele passa pela conexionista, para chegar na proposta de sistemas emergentes, finalmente o enativismo, que não estava devidamente formulado ainda no Conhecer, mas aparece em sua versão plena na mente corpórea. Vale a pena comentar um pouco que os anglófonos, quando vão explicar o que é nação, eles não têm uma vantagem que nós temos enquanto latinos, que é o seguinte: o Varela era chileno, né? Então a ideia é en acción. E en acción, gente, pra gente que fala português, em ação, né? É isso. O que é a propósito do nativismo? Que até tem uma discussão se pode falar nativismo ou não, né? O Varela tinha algumas ressalvas disso também. Ele está dizendo que o centro da atividade cognitiva das pessoas, né, o que faz a gente de fato ter sermos seres que conhecemos o mundo e trazemos à tona o mundo por meio do nosso conhecer, tem relação com a ideia de estarmos em ação. En action em espanhol, né? En action em inglês perde um pouco da lógica, seria in action, né? Talvez, enfim, você teria que explicar de outra maneira. E ficou en action, com E no começo. Então, em espanhol, em português, em ação, en action faz mais sentido. É um neologismo criado por eles para poder explicar qual era a proposta, né? E a ideia de que você... E é muito piagetiano isso, para quem gosta de Piaget, isso tá lá lindamente também no processo do Piaget, que é por meio da ação que a gente constrói, né, as nossas relações com o mundo e o próprio mundo, né? Então tem uma história muito bacana de uma cognição que ela não está só na mente, está no corpo e na ação, e a gente dá sentido ao mundo enquanto interage com ele, e essas interações são formas de estar no mundo. Tem uma coisa muito da filosofia dos anos 60 também aparecendo ali, mas não só, né? O Ivan Thompson, que é um cara que conhece muito o trabalho do Varela, fala que o Hans Jonas, que é um filósofo que eu não tive oportunidade de ler ainda, mas está na minha lista, é uma influência importante para ele nesse período. É uma galera que eu não tenho tanto conhecimento. Eu conheço mais o Andreas Weber, que é um cara que trabalhou com o Varela no final da vida também. Tem uns trabalhos muito interessantes sobre essa dimensão mais... A gente fala de uma epistemologia naturalizada, né? Que também é uma área muito legal. Mas, enfim. Acaba que esse livro, ele é como se fosse um prelúdio dessa história toda. Ele aponta pra gente onde vai dar o Varela. Ele deixa portas abertas para questões que o Varela vai retomar e vai resolver. Ele mostra... O cara tinha 33 anos. É um cara, 33 anos, sei lá, tava... Não sei. Nossa, mãe, eu tô com 45, né? Então eu dividi o doutorado em 2014. Eu tinha 34. O cara já tinha o seu doutorado feito e já tinha colocado uma teoria do porte da teoria da autopoiese no mundo, e ainda dá um passo desse livro aqui. É um negócio bizarro, como o cara era genial, realmente um polímata, um cara desse fora da curva. Não que eu seja parâmetro, né? Mas eu acho que nem que eu tivesse 64 anos, eu teria condição de escrever um livro desse aqui, porque ele é uma fusão de muitas áreas, é uma articulação muito complexa de diferentes saberes, que mostra como que o estudo da cognição ele é rico, né, e nos oferece possibilidades. E a dimensão matemática, que parece que, mas é matemática, complica tudo e tal. Cara, assim, a interpretação que o Varela faz do trabalho do Spencer Brown, com a álgebra das distinções, é maravilhoso. É um negócio que talvez o Spencer, não sei, provavelmente o Spencer Brown conheceu o trabalho do Varela, né? Assim, você vai numa área que parece que não vai dar em nada e traz uma contribuição. Claro, tá ligado a cibernética, o Spencer Brown é um ciberneticista também. E você tem essa galera toda aí, o Heisman Forster, o Stafford Beer, que inclusive estava no governo do Allende, né? Junto com o Gibbon Zip, inclusive, né? Que é um dos caras que eu mais falo sobre teóricos do design aqui. Tem um livro espetacular da Eden Medina falando sobre isso. Então assim, já tinha uma imersão, né, dessa cultura cibernética ali, nesse caldo que essa galera compartilhava espaço. Mas não só, tem outras pessoas, tipo Lynn Margulis, tem o próprio William Ivan Thompson. Tem uma galera que circulava nessa Lindisfarne aí, que era essa organização que o pai do Evan Thompson conduzia, que obviamente o Varela trocou, mas ele é um cara que ele lançou ideias muito importantes ali. Pelo que o Ivan Thompson conta, ele dava pequenos seminários lá na Lindisfarne para compartilhar o que ele estava pensando, para trocar ideias. Então é um livraço assim. Ele não é fino, né, gente? Eu vou mostrar aqui a espessura dele assim, né? Ele é um livro um pouco mais grosso, mas
É um barato, não é, assim, ele é um barato, mas não é barato. Ele tem a versão aberta no site da MIT Press, mas como eu falei que eu gosto de ler. É um livro caro porque ele oferece termos de acabamento, papel, não é colorido, nada disso. Mas eu entendo também que é um livro para quem está imerso e enfiado até o último fio de cabelo nessa história. Eu, como sou um cara do construtivismo radical, assim, eu estou nos mais construtivistas dos construtivistas, né? Esse é um texto que me marca muito. Eu quis ler na edição nova, com os comentários dos dois. É um barato, assim. Eu vou falar do Maturana na formação que eu montei por Forma ao Quadrado, lá mais para dezembro desse ano. Vou trabalhar com o Maturana e o Piaget um pouco com a galera do Forma, para eles poderem ter um pouco de aprofundamento dessas teorias sobre a cognição, que são mais construtivistas, assim. Enfim, vou trabalhar com eles a vertente que eu abordo, embora eu sempre coloque em perspectiva o construtivismo em relação a outras abordagens, né? E eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo behaviorismo radical também, quanto filosofia da ciência, então eu também acabo abordando isso. O caminhão me fecha por um lado muito doido, se eu não estou esperto, ele fez uma besteira aqui e arrebenta tudo. Então eu vou trabalhar com isso, mas assim, o Maturana, o Varela são caras do meu coração ali. O Gibson estava fazendo coisas parecidas por outro lado, um pouco mais apartados do entorno, né, com uma visão um pouco diferente do entorno em relação ao organismo, mas enfim, também está nesse caldo aí. Inclusive no Mente Corpórea o Varela, o Thompson e a Roche demarcam até onde que eles vão com o Gibson, e dali para frente não tem como acompanhar, que é interessante você ter essa não é porque é psicologia ecológica e nativismo, a gente bota no mesmo buraco, né? Os 4 E's que a gente chama, mas é diferente. Eu gosto muito do Gibson também, mas tem as suas questões ali. Então, pra quem não lembra, o Gibson é o cara das affordances, né? Eu acho que inclusive eu vou fazer um abecedário do design essa semana pra poder acabar a semana. E vou fazer G de Gibson. Eu já falei de F, né? E vou fazer do G de Gibson aqui pra gastar um pouco mais de energia com ele. Mas são leituras que eu acho muito legais, assim. Que no design elas têm consequências pra você poder pensar as coisas de maneira muito interessante, tá? Então é isso aí, fica a dica. Eu vou botar o link do livro aqui de novo na descrição desse vídeo, porque a gente tiver curiosidade. Não é uma leitura trivial, gente, não é fácil de ler, mas mesmo assim é uma abertura de cabeça que ela é maravilhosa em vários sentidos. É uma teoria que destoa, né, dessas visões mais tradicionais sobre cognição, enfim, mas às vezes mais solipsistas, né, de uma mente mais isolada, às vezes mais computacionais, que tentam usar essa analogia do computador. Enfim, tem várias possibilidades aí, então acho que é uma leitura boa. Não é fácil de entrar, mas eu recomendo talvez o Conhecer ou a Árvore do Conhecimento como leituras iniciais. Também vou dar a dica aqui no negócio. Mas os vídeos no YouTube são boas introduções também, tá? Então fica aí a dica. Eu gostaria muito de ter gente bastante para fazer um grupo de estudo desse livro comigo, mas a galera não tá muito afim de enfiar a cabeça nessas coisas complicadas não, né? Mas quem sabe no futuro. Beleza? 28 graus e meio, hein? Eu cheguei na UFS mais rápido do que eu imaginei, porque o trânsito não era só uma falsa impressão que ia ter trânsito. Tá bom, não tá maravilhoso, mas tá bom ainda. Tô esperando a frente fria chegar para eu tirar meu casaquinho do armário de novo e dormir de meia, que é isso, né? O capixaba tem esse problema que qualquer friozinho um pouco mais proeminente vira um inverno rigoroso, né? E tamo aí. Semana que vem tem oficina de IA para apoio aos estudos, 2 dias da semana, um para os alunos da área da saúde e uma para os alunos do design. Então tô animado, tem bastante gente inscrita já. Estamos aí seguindo na disseminação dessa história e depois vou dar uma notícia sobre isso aqui. Beleza? Valeu, bom restinho de semana aí, talvez tenha mais um vídeo até sexta-feira. Abraço, cinto de segurança, protetor solar de volta, respeite os pedestres, valeu!